Acertou, miserável. Você pode não acreditar, mas existem casos em que perder é mais interessante que ganhar. Quando você vai pegar um adversário e você percebe que perdendo muda o seu adversário, muda o seu confronto, muda o seu caminho na competição, às vezes perder é mais interessante que ganhar. E isso levanta a questão ética. E como jogar para perder? É preciso dizer que todos os casos que vamos relembrar nesse episódio supostamente favoreceram ou não determinadas situações. Eu não estou afirmando nada, esse é um canal pequeno, nós não temos departamento jurídico e eu não posso ser processado por afirmar, então eu não estou afirmando nada. São casos bem estranhos e que parecem que aconteceu alguma coisa, ou às vezes não. O primeiro grande caso aconteceu na Copa do Mundo de 1974 na Alemanha. A Alemanha venceu os 2 primeiros jogos e entrou no terceiro jogo já classificado. É preciso explicar que na Copa de 74 tinha um regulamento diferente de hoje. Você jogava e quando você se classificava, você ia para um outro grupo. E esse grupo jogava 4 times valendo uma vaga na final. A Alemanha enfrentava a Alemanha Oriental e valia uma vaga no seguinte grupo. Quem passasse em primeiro cairia num grupo com Brasil, Holanda e Argentina. E quem passasse em segundo caía num grupo com Alemanha, Polônia e Suécia. Não precisa conhecer muito de futebol para perceber que ficar em segundo lugar era muito mais interessante do que ficar em primeiro. Mas a pergunta é, será que a Alemanha, dentro de sua casa, iria perder de propósito para pegar um grupo mais fácil? O fato concreto é que a Alemanha perdeu para a Alemanha Oriental por 1-0 e foi para o grupo com Alemanha, Polônia e Suécia. Nesse grupo ela se classificou para a final e deixou o outro grupo com Brasil, Holanda, Argentina e Alemanha Oriental. A Alemanha passou em primeiro no seu grupo, a Holanda passou em primeiro no outro grupo e com isso as duas seleções foram para a final. Lembrando que as seleções que ficavam em segundo lugar disputavam terceiro e quarto, que foi Brasil e Polônia. A Alemanha e a Holanda fizeram a final da Copa do Mundo em 1974 e a Alemanha venceu por 2-1, sendo campeã do mundo mesmo com uma derrota em casa na primeira fase. O segundo caso que eu vou apresentar para vocês hoje aconteceu no Campeonato Pernambucano de 1986. Acreditem, o time entrou em campo com a seguinte condição: se ele vencesse, ele estava eliminado. Se ele perdesse, ele podia se classificar. O estranho regulamento do Campeonato Pernambucano de 86 era assim: jogava-se 3 turnos. Se cada time vencesse um turno, fazia-se um quadrangular final com o campeão de cada turno, mais o melhor time no geral, que não venceu nenhum turno. O primeiro turno venceu Santa Cruz. O segundo venceu o Sport. O terceiro turno estava sendo disputado por Central e Santa Cruz. Se o Central vencesse, teria 3 campeões diferentes. E aí iria para o quadrangular final e o Náutico iria como o 4º time do quadrangular por ser o melhor do índice técnico. Agora, se o Náutico vencesse, o Santa Cruz era campeão do terceiro turno e a final seria entre Sport, vencedor de um turno, versus Santa Cruz, vencedor de 2 turnos, com o Santa Cruz jogando pelo empate. É bem complicado, espero que você tenha entendido. Então chegamos na última rodada com o inusitado Náutico e Central, nos estádios dos aflitos. Se o Náutico vencer, está eliminado. Se o Náutico perder, tem boas chances de classificação. Como vocês podem ver nas imagens, o Náutico perdeu um pênalti, fez um gol contra e perdeu o jogo por 2-0. Eu nunca vou afirmar que o Náutico perdeu de propósito, isso a gente não pode fazer. Mas
as coisas são bem estranhas. No fim não adiantou muito, por causa que o Santa Cruz e o Central foram obrigados a fazer uma partida extra valendo o título do turno. Esse jogo acabou 1-1 e nos pênaltis o Santa Cruz venceu o terceiro turno, o que não fez a partida do Náutico valer muita coisa, mas valeu a tentativa, né? Outro caso interessante aconteceu no Paulista de 2003. O Paulista de 2003 era dividido em 3 grupos e tinha num dos grupos Portuguesa Santista, São Paulo, Santo André, Santos, Paulista de Jundiaí, Inter de Limeira e Juventus, valendo 3 vagas. Como o grupo tinha 7 times, então sempre jogava 3 times e um folgava. O Santos, então, na penúltima rodada, jogou seu último jogo, o sexto, e folgou na 7ª rodada. Por uma coincidência dos resultados, os times entraram em campo sabendo que se São Paulo e Santo André empatassem, os dois se classificavam e os dois iam para a quarta de final e jogavam um contra o outro. Se algum dos dois vencesse, esse time pegaria o Santos nas quartas de final. Esse Santos do Paulistão de 2003 era o Santos que havia conquistado o Brasileirão de 2002 fazia apenas 2 meses. Era um Santos extremamente forte e que ninguém iria pegar. Ainda mais sabendo que se eu vencesse, eu pegaria o adversário mais forte e se eu empatasse, eu pegaria um adversário bem mais fraco. Com isso, São Paulo e Santo André fizeram um jogo bem estranho e que acabou 2-2. E com isso classificou os dois que acabaram se encontrando nas quartas de final. Nas quartas de final, o São Paulo venceu o Santo André por 4-2 e foi até a final, onde foi vice-campeão, perdendo para o Corinthians. O Campeonato Brasileiro de 2010 acabou conhecido como o Campeonato Brasileiro das Entregas. Foi um campeonato bem estranho e que praticamente o campeão foi modificado meio que a forceps. Corinthians, Fluminense e Cruzeiro brigavam pelo título. O Corinthians era líder até a rodada 36. A tabela previa que o Fluminense pegaria o São Paulo na rodada 36 e o Palmeiras na rodada 37. O Corinthians ser campeão brasileiro para São Paulo e Palmeiras não era nem um pouco interessante, mas eu não estou afirmando nada. O fato concreto é que o Fluminense pegou o São Paulo na Arena Barueri e venceu por 4-1, passando o carro no São Paulo. E com isso assumiu a liderança porque o Corinthians empatou 1-1 com vitória lá em Salvador. Na rodada 37, o Fluminense venceu o Palmeiras por 2-1 num jogo bem estranho, também na Arena Barueri. Nesse jogo, o goleiro do Palmeiras foi hostilizado pela própria torcida porque estava catando bem e não estava deixando o Fluminense vencer. Eu não estou afirmando nada, que São Paulo e Palmeiras fizeram marmelada, mas todo mundo que acompanha futebol sabe que aconteceu alguma coisa bem estranha nesses 2 anos. Na rodada 38, o Fluminense jogou em casa contra o Guarani e venceu por 1-0 e se sagrou campeão brasileiro. O Corinthians ainda se complicou com o Goiás lá no Serra Dourada e acabou em 3º lugar.
Até agora nós só vimos casos onde houve pretensas marmeladas e que aconteceram coisas estranhas. Agora nós vamos ver casos éticos, clubes que se prejudicaram vencendo jogos que não precisavam vencer. Na última partida da primeira fase, Boa Vista e Vasco jogavam pelo empate, porque esse empate eliminava o Fluminense. O Vasco, jogando no Maracanã, venceu com um gol do Kim nos 10 minutos finais e com isso classificou o Fluminense. Como diria o Muricy, a bola pune. O Vasco nem precisava vencer, mas o Vasco venceu e ajudou o seu principal rival. E o que aconteceu? Vasco da Gama venceu o Flamengo, o Fluminense venceu o Botafogo e na final se encontraram Vasco e Fluminense. A melhor forma que o Fluminense fez para agradecer o Vasco pela boa ação foi meter 3-1 no Vasco na final e ser campeão, e o Vasco ficou chupando o dedo. Temos também o caso da Libertadores de 2018. Pelo grupo 8, Palmeiras, Boca Juniors e Júnior Barranquilla brigavam por 2 vagas. Na última rodada do grupo 8, o Palmeiras pegava o Júnior Barranquilla em São Paulo e o Boca Juniors pegava o Alianza Lima em Buenos Aires. Se o Palmeiras perdesse para o Júnior Barranquilla, esse resultado classificava o Palmeiras e o Júnior Barranquilla, eliminando o super tradicional Boca Juniors, o bicho-papão da Libertadores. O Palmeiras disse que era um time ético e que não se prestava a esse tipo de coisa. Por isso, venceu o Júnior Barranquilla por 3-1 e com esse resultado classificou o Boca Juniors, que fez no dia seguinte nos jornais de Buenos Aires: "Obrigado, Palmeiras". A competição seguiu e o Palmeiras eliminou o Cerro Porteño nas oitavas e o Boca Juniors eliminou o Libertad do Paraguai. Nas quartas de final, o Boca Juniors eliminou o Cruzeiro e o Palmeiras eliminou o Colo-Colo. E na semifinal se encontraram os dois, Boca Juniors e Palmeiras. Boca Juniors e Palmeiras fizeram uma grande semifinal, mas será o Benedetto? Benedetto acabou com o Palmeiras e o Boca Juniors venceu o Palmeiras em 2 jogos no agregado por 4-2 e eliminou o Palmeiras. Obrigado, Palmeiras, eu vou para a final e você assiste pela TV. No Paulistão desse ano, 2021, nós tivemos um caso bem curioso. Na última rodada jogavam Corinthians e Novo Horizontino e Ponte Preta e Palmeiras jogavam em Campinas. Se o Corinthians vencesse o Novo Horizontino e o Palmeiras vencesse a Ponte Preta, essa combinação de resultados classificaria o poderoso Palmeiras, vencedor da Libertadores de 2020, para as quartas de final do Paulista. Se o Corinthians não vencesse o Novo Horizontino, esse resultado classificava o Novo Horizontino e eliminava o Palmeiras, que é o maior rival do Corinthians. Durante a semana que antecedeu os jogos, muito se falou sobre o Corinthians entregar para o Novo Horizontino para prejudicar o rival Palmeiras, mas o Corinthians falou: não, time que quer ser campeão não escolhe adversário, não tem essa, comigo não tem essa, e no domingo isso se comprovou. O Corinthians foi lá, venceu o Novo Horizontino por 2-1 e esse resultado classificou o Palmeiras. A competição seguiu, Corinthians e Palmeiras se classificaram e cada um eliminou seus adversários nas quartas de final. E com isso, Palmeiras e Corinthians se reencontraram na semifinal.
Na semifinal, o Palmeiras, que tinha um time muito mais forte, fez prevalecer a lógica, agradeceu o rival, vencendo por 2-0 e pegou a sua vaga na final, onde fez a final com o São Paulo. Sobre essa questão ética do futebol, que jogar para perder e tudo mais, existem muitas opiniões contrárias entre si. Eu tenho a opinião que o futebol é um jogo e no jogo você tem que fazer o que é melhor para você. Eu acho um pouco ingênuo esse pensamento. Os times não jogam para perder, isso é antiético, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. Quando o time conquista uma vantagem no primeiro jogo e no segundo ele senta em cima da vantagem, ele está sendo antiético. Então, ele está jogando para perder, ele pode perder. Então, essa história que falam que não pode e não sei o que, para mim é uma grande bobagem. Mas essa é a minha opinião. Eu respeito a opinião dos outros. Se você achar que o Corinthians de 2021, o Vasco de 2012 e o Palmeiras de 2018 fizeram certo, tudo bem, é uma opinião sua, mas eu acho que deveriam pensar melhor. Você tem que separar a vida real do jogo. A vida real, se você fizer coisas assim, você acaba sendo um mau caráter. Você não tem situações na vida em que, será que não pagar o boleto é melhor do que pagar o boleto? Será que não pagar o aluguel é melhor do que pagar o aluguel? Não funciona assim. Agora, no jogo você está tentando vencer. E se você consegue um atalho para vencer, você não é um mau caráter, você está apenas jogando o jogo como ele é. Não confunda o jogo com a vida. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com os amigos, é muito importante, pois o nosso canal está começando agora e precisa muito do seu apoio. Então é isso, galera. Obrigado e até a próxima.